Muito bom dia, pessoal do Porto Alegre, Porto Alegre 24 horas. São 10 horas agora e nós estamos iniciando o nosso 7º dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Se você está ouvindo o tecle 1, para a gente saber se vocês estão acompanhando o áudio para evitar problemas técnicos no decorrer da nossa live. Essa sabatina é uma produção da GT Produções em parceria com a Estratégia, palestras e treinamentos e com o Porto Alegre 24 horas. Lembrando que será 1h15 de sabatina, onde cada candidato vai poder explorar um pouco mais sobre o seu plano de governo e esclarecer eventuais dúvidas que vocês ou todo mundo podem ter. Inclusive, vocês podem comentar que pode ser que a sua pergunta, a sua dúvida, pode ser mencionada aqui durante a nossa live. Bom dia, professora Aragon, bom dia, candidato Gustavo Paim. Uma boa live e vamos começar então. Pode dar bom dia, candidato. Bom dia a todos. Estava esperando a primeira pergunta. Bom dia, Nádia. Bom dia, professor Aragon. Bom dia a todos que estão acompanhando Porto Alegre 24 horas. Deixa eu me apresentar, então, primeiro. Meu nome é Gustavo Borer Paim, eu tenho 43 anos, nasci em 16 de 7 de 77, nasci chorando Moinhos de Vento, sou porto-alegrense de nascimento, sou formado em Direito, me formei em Direito na PUC, depois fiz minha especialização em Gestão Pública na URGS, meu mestrado em Direito na PUC, meu doutorado em Direito na URGS. Sou advogado e sou professor universitário, comecei como professor em 2004 na UBRA e estou professor da Unicinos desde 2008. E sou professor das disciplinas, via de regra, de Direito Processual Civil e Direito Eleitoral, embora já tenha percorrido quase todas as disciplinas de Direito ao longo desses mais de 16 anos de docência. Sou filiado ao Partido Progressista, hoje Progressistas, sou filiado há 24 anos ao mesmo partido, não tinha nem pai, nem mãe, nem avós com qualquer filiação político-partidária, então quando eu fiz 18 anos, em 96, me senti apto a escolher o meu caminho, a escolher o caminho que eu achava melhor em termos de representatividade e de ideologia, e escolhi o então Partido Progressista Brasileiro. Escolhi muito por várias referências, entre elas o nosso ex-prefeito João Antônio Dibe, que era irmão do meu padrinho. Também o ex-prefeito Guilherme Socias Vilela, o ex-prefeito Thompson Flores, muitos vereadores e muitos políticos fizeram história em Porto Alegre, mas especialmente no Rio Grande do Sul. O progressista, era Partido Progressista Brasileiro, depois Partido Progressista, hoje Progressistas, estou filiado, então, há 24 anos no mesmo partido, embora a mudança de nome do partido é o mesmo, e é o partido tradicional de centro-direita do estado do Rio Grande do Sul, que tem um exemplo de gestão pública que todos nós conhecemos. Quem vai a Gramado sabe da história de Gramado e sabe que foram 16 anos de gestões progressistas que fez Gramado ser a referência nacional de turismo que é. Quem vai a Bento Gonçalves sabe que foi nos últimos 8 anos, com o prefeito Guilherme Pazin, do Progressistas, que Bento Gonçalves tornou a referência como a capital nacional do vinho, que faz uma avaliação nacional de vinhos com mais de 1.000 pessoas avaliando. A maior avaliação presencial de vinhos, agora vai ser virtual, do mundo. Então, quem vai aqui do lado, na região metropolitana, em Esteio, sabe a administração que o prefeito Pascoal de Esteio faz, e no meio de uma pandemia, professor Aragon, reduziu a alíquota de ISS de 118 serviços e aumentou a arrecadação de Esteio. Então, eu sou candidato pelo Progressistas, com a minha candidata a vice, que é do Avante, a professora Carmen Santos, com uma história dedicada também à educação, também é professora, e ligada muito à assistência social, e a nossa coligação é a Porto Alegre para Ti, que eu tenho certeza que a gente vai poder explorar aqui, que nós fizemos um plano de cidade, não é um plano de governo. Nós realmente deixamos bem claro desde o início, um plano de cidade, para muito além dos próximos 4 anos, para discutir o futuro de Porto Alegre, a Porto Alegre que todos nós queremos. E fizemos isso a muitas mãos, e com muitas discussões, naquilo que nós chamamos de seminários Novos Caminhos, em que todas as áreas temáticas nós tivemos especialistas que trouxeram as suas ideias, que trouxeram o debate e que nos permitiram apresentar esse plano de cidade como um pontapé inicial, como um plano de partida. Porque é óbvio que numa campanha muitas ideias se somam, ideias novas aparecem, algumas outras podem ser questionadas, ali é um ponto de partida para que a gente possa construir, com a cidade de Porto Alegre e com a sociedade, ao longo da eleição, aquilo que nós temos a convicção.
é o melhor plano para tirar Porto Alegre da crise. Muito bem, candidato Gustavo Paim, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. O senhor já facilitou a minha vida aqui, né, como sabatinador, ao fazer a sua apresentação, né, falar da sua relação com a cidade, falar também da sua trajetória profissional e política. Então, vamos lá, vamos discutir o plano de governo, ou como o senhor denominou, plano de cidade. Então, queria lhe ouvir especialmente sobre, o senhor também já fez algumas referências ao campo político em que se enxerga e milita. O que significa representar uma candidatura de centro-direita? Ou seja, quais são os princípios orientadores da sua candidatura? E, ao mesmo tempo, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. O senhor fez questão de falar que o seu plano é um plano de cidade, e que vai além de um plano de governo de 4 anos, de um mandato de prefeito. Então, onde o senhor enxerga que há essa diferença de plano de cidade para plano de governo? São 2 perguntas aí já num combo aí inicial. Bom dia, por favor, candidato. Muito obrigado, professor Aragão, ótimas perguntas. E sou professor de Direito Eleitoral, e isso há um bom tempo. Eu diria que quem gosta de direito e quem gosta de política, e é o meu caso, sempre fui apaixonado pelos dois, o direito eleitoral é quase um caminho natural. Então, quando eu trato de direito eleitoral, eu trato das relações entre o direito e a política. Eu estudo muito a política. E eu não vou diferenciar entre nova política, velha política. Acho que política não é uma questão de idade, é política mesmo. A política a gente pode dizer com P maiúsculo, mas que poderia ser a política histórica com P minúsculo, a política mesmo, não politicagem, o que é diferente, não a vulgarização da política. Então, para mim, essas são perguntas fundamentais, que quando a gente tem um debate público, quando a gente tem uma opinião, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma eleição, é para isso, é para fazer a clivagem, é para cada um que está acompanhando poder analisar a história de cada candidato, os seus princípios, as ideias que movem a sua caminhada. E isso é fundamental. E é uma oportunidade que não se pode perder. Eu li também os planos de governo dos outros candidatos. E eu posso dizer que em muitos casos, eu não vou citar nome que não é o caso, mas em muitos casos o que se tem são 7, 8 linhas sobre qualquer tema, de maneira absolutamente genérico, que qualquer um poderia ter escrito, ou que qualquer um poderia ter defendido. E isso é uma perda de oportunidade. A gente tem, a cada 4 anos, em nível municipal, uma eleição para discutir os caminhos de Porto Alegre. E é muito mais fácil, ou menos arriscado, escrever uma ideia genérica que tu não te compromete, que tu não faz uma promessa ou uma proposta de campanha concreta, que depois pode ser analisada, e a gente vive um momento de fact-checking, de agências de fiscalização de conteúdo, e aí tu não te compromete com nada. E simplesmente, claro, não tem nem o que te cobrar, porque tu não te compromete com nada. E eu acho isso uma perda de oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Realmente, quando a gente apresenta a ideia de um plano de cidade, é com propostas concretas, com ideias concretas, com um posicionamento ideológico que me coloca num campo de centro-direita, mas que deixa muito claro a democracia é a arte da convivência entre os diferentes. Então ninguém governa para os seus, ninguém governa para o seu partido, para os seus amigos ou para os seus eleitores. Eu quero ser o prefeito de Porto Alegre de 1,5 milhão de porto-alegrenses, de todos os porto-alegrenses, e tenho esse perfil de respeito e de diálogo pela diferença, embora eu me situe, sim, num espectro eleitoral muito claramente, porque essa foi toda a minha trajetória. São 24 anos filiado ao mesmo partido que tem uma ideologia muito clara, que defende as liberdades. Liberdades individuais e liberdades econômicas. Não por outra razão, nosso primeiro item do plano de governo é transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica. Uma cidade amiga do empreendedor. Desenvolvimento econômico. Geração de emprego e renda. Quando eu falo em um projeto de centro-direita, é um projeto que realmente tem uma administração pública moderna. Que a gente possa trazer Porto Alegre para o século XXI, que a nossa administração pública não está no século XXI. O cidadão que empreende, o cidadão que procura os serviços públicos, o cidadão que registra sua dificuldade com os serviços, ele não recebe a resposta. O cidadão que vai no portal Transparência para tentar identificar os gastos, os custos, quanto custa a educação em Porto Alegre, qual é o salário médio, como é que funcionam os serviços, ele não encontra isso. Porto Alegre não está no século XXI. Quando eu falo em centro-direita, é isso. É uma administração pública voltada para o cidadão e não para ela. E não para a máquina pública.
uma administração que não tenha preconceito com a iniciativa privada. Muito pelo contrário, que saiba que o protagonismo para tirar Porto Alegre da crise é da sociedade, é do cidadão, não é do poder público. O poder público tem que fazer o seu papel de, primeiro, não atrapalhar. E, segundo, criar a ambiência necessária para que a qualidade, para que a sociedade, para que os nossos empreendedores, e a gente sabe os talentos que Porto Alegre tem, empreendam, gerem emprego, gerem renda, movimentem a economia, girem a roda da economia. Quem faz girar essa roda da economia não é o poder público. O poder público tem, infelizmente, um poder muito grande para travar, para segurar, para impedir que essa economia gire. Mas não. A gente precisa primeiro destravar, tornar o ambiente e permitir que o cidadão gere emprego e gere renda. Só para você ter uma ideia, Porto Alegre é a capital com o maior índice de mestres e doutores. Porto Alegre forma gente muito capacitada. As grandes cabeças são formadas aqui em Porto Alegre. Nós temos grandes universidades, nós temos uma grande ambiência acadêmica em Porto Alegre. Só que essas pessoas vão embora, saem de Porto Alegre. E não digo para outros países, vão para outros estados. Nós perdemos empresas em Porto Alegre, eu não digo nem para outros estados. Nós perdemos para Eldorado, para Gravataí, para Cachoeirinha, para cidades da grande Porto Alegre, nada contra essas cidades. Mas Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando eu falo num governo de centro-direita, é isso. É deixar bem claro que o governo não está a serviço de si, e sim a serviço da sociedade. E que isso só se faz com respeito às liberdades individuais e econômicas. Isso só se faz em parceria com a iniciativa privada. E isso só se faz com um governo aberto, transparente e que permita a participação e o controle da sociedade. Porque não existe governo que se faça sozinho. Ele vai ser melhor ou pior quanto mais ele envolver a sociedade, quanto mais tiver a participação e quanto mais a sociedade puder controlar. Porque o controle pela sociedade faz o governo ter que trabalhar mais e melhor. Isso é da essência da administração pública. São algumas ideias que me colocam no campo de centro-direita e que apresentam a ideia de um plano de cidade em contraponto com um mero requisito formal de um plano de governo que a justiça eleitoral exige que se registre, mas que tu não te compromete, que tu não dá oportunidade para a gente aqui ser sabatinado e ser cobrado pelas nossas ideias, pelas nossas propostas, que podem não ser a de muitos outros, mas que tem ali um racional, tem um fundamento, tem uma origem e é um compromisso que nós assumimos com o cidadão de Porto Alegre, que se eleito formos, vamos mostrar que não só ele é factível, como ele é o melhor plano para a cidade de Porto Alegre. Muito bem, candidato Gustavo Paim. Acho que ficou também claro assim, a visão da candidatura e o que significa uma candidatura de centro-direita. Ainda, antes da gente adentrar o terreno das temáticas ou das propostas específicas no plano, queria lhe ouvir também a respeito, enfim, o plano ele tem uma introdução, tem o currículo do senhor e da sua candidata, a vice-prefeita, mas tem um elemento ali que ele aparece de forma singular em relação aos planos que eu venho estudando e lendo nessa campanha, que são algumas, não sei se poderia chamar de requisitos ou condições, mas são algumas justificativas de como a candidatura se enxerga num cenário mais amplo. Então, 3 delas me chamaram a atenção, queria lhe ouvir também nessa fase aí introdutória de debate sobre o plano. Uma e eu vou tentar ser literal, inclusive para eu não correr o risco de ser mal interpretado. Uma é uma torcida, como o próprio plano diz, pelo governo Bolsonaro, ou seja, né, da maioria da população que torce para que o governo Bolsonaro dê certo. Então, percebe-se que há não sei se um alinhamento, o senhor pode aclarar melhor, mas assim, de fato, alguma empatia com o governo federal deste momento. Também uma outra questão que aparece, que chama muito a atenção, é não só uma crítica, mas a expressão é uma decepção profunda com a falta de capacidade de equilíbrio do atual prefeito. E também um outro elemento, que é a questão de a candidatura não querer ver o Partido dos Trabalhadores, o PT, e sua turma, né, como o plano faz referência, de volta à Prefeitura de Porto Alegre. Então, são 3 elementos que chamam a atenção
nessa introdução. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque parece uma forma de demarcar também o campo político em que a candidatura se apresenta. Queria entender um pouco essa forma de organizar também a candidatura, antes da gente entrar nas temáticas. Por favor, sabe que lhe ouvindo, professor Aragão, cada vez eu sinto mais orgulho do nosso plano de cidade, porque realmente ele tem claramente isso, e é fundamental. É triste ver um período eleitoral como que a gente está vivendo, em candidatos que dizem o que o eleitor quer ouvir, como se realmente pudesse simplesmente concordar com tudo que o cidadão médio acha que é o caminho para Porto Alegre, a fim de obter o voto, mas sem se posicionar sobre questões importantes. E aí acho que entra em alguns pontos. Eu queria primeiro agradecer algumas mensagens aqui. Helena Toldo, vou de Paim, muito obrigado. Helena, Júlio César, isso aí, muita gente indo para Santa Catarina, para o Nordeste, para São Paulo, por falta de oportunidade. É verdade, é isso que a gente quer trabalhar para tornar Porto Alegre capital nacional da liberdade econômica, para as pessoas virem aqui. Viviane Cardoso, Painhonzo, muito obrigado a toda a turma que está acompanhando. Primeiro, me perguntaram muito isso, eu sou do meio acadêmico. E sendo do meio acadêmico, a gente convive, tem professores de direita e professores de esquerda, e convive muito bem. E o importante na academia é isso, é respeito e é solidez. Solidez acadêmica. Isso é fundamental. Quando eu entro em algum assunto ou entro em alguma disputa, e especialmente quando eu lido com a minha vida profissional, eu faço isso com embasamento. Não faço isso com achismo e não faço isso com populismo. Isso é fundamental. Mas fui questionado por muitos sobre como assim tu torce para o governo Bolsonaro dar certo. E a minha resposta é de curiosidade. Quem é que torce para o governo federal dar errado? Por que torcer para o governo federal dar errado? Quem torce para o governo federal dar errado não pode estar vivendo no Brasil. Não pode ser brasileiro. Com devido respeito, todos nós precisamos torcer para que o governo Bolsonaro dê certo. E eu estou ao lado da maioria da população que torce que dê certo. Não estou dizendo que são pessoas que gostem ou que não gostem da figura, do jeito, mas que precisam torcer para que o governo federal dê certo. A gente vive numa federação extremamente centralizada. Nós somos muito diferentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos larga de uma confederação para uma federação. Larga de autonomia plena dos estados para uma federação. Nós largamos de um estado unitário. O Brasil era um estado unitário e vai para uma federação. E tem todos os vícios e cacuetes de um estado unitário. E isso faz com que a nossa federação seja extremamente centralizadora, especialmente em termos de recursos no governo federal. Se o governo federal der errado, não tem estado e município no Brasil que vai dar certo. Então, primeiro, todos nós temos que torcer que o governo dê certo. Mas eu vou além. Se nós vivemos uma crise social e econômica em Porto Alegre muito grande, talvez ela seja, ou ela foi muito atenuada, por R$1 bilhão de auxílio emergencial que vieram esse ano para Porto Alegre. O governo federal mandou para Porto Alegre este ano, de auxílio emergencial, R$1 bilhão. Isso é dinheiro no mercadinho, isso é dinheiro na padaria, isso é dinheiro nas famílias, isso é dinheiro na cidade e na economia de Porto Alegre, que atenuou e muito as dificuldades sociais e econômicas que a gente vive e que não são poucas. Se a gente enfrentou na área da saúde com alguma altivez, a imensa maioria de recursos, e nós estamos falando em 300, 400 milhões de reais que vieram para a saúde de Porto Alegre do governo federal. Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital federal, Hospital de Clínicas, que é federal, respiradores, que vieram com recursos federais, aumento de teto de hospitais, que vieram com recursos federais. Se a gente enfrentou melhor a saúde em Porto Alegre, foi essencialmente com verbas federais ou com a iniciativa privada, muito além das forças do poder público municipal. E isso nós precisamos reconhecer. Quando eu falo no programa em Lei da Liberdade Econômica, em tornar Porto Alegre uma cidade com um ambiente melhor para quem gera emprego e renda, a Lei da Liberdade Econômica é de origem do governo federal, da equipe do ministro Paulo Guedes, que tinha um gaúcho aqui, o Paulo Ebel, que teve um papel decisivo na Lei da Liberdade Econômica e da importância que isso tem para a cidade de Porto Alegre. E eu poderia dar inúmeros exemplos, são alinhados com reformas. Temos problemas previdenciários. O próximo prefeito de Porto Alegre vai ter, nos próximos 4 anos, que lidar com um déficit previdenciário de 5 bilhões 950 milhões de reais.
Esse é o déficit previdenciário previsto para o próximo mandato, para os próximos 4 anos, no sistema de partição simples de Porto Alegre. Só para você ter uma ideia, orçada a nossa receita vai a mais de 8 bilhões, mas efetivada, Porto Alegre nunca teve um ano de receita efetivada de mais de 7 bilhões. Nunca chega a 7 bilhões. A gente está falando quase a receita de um ano de Porto Alegre em déficit previdenciário. Então eu sou alinhado, sim, às reformas que o governo federal está fazendo. Fez da reforma previdenciária e está discutindo reforma administrativa, reforma previdenciária, e pela primeira vez eu vi um governo discutir seriamente fazer uma reforma do Pacto Federativo. Porque quem é presidente da República não pode estar insatisfeito com o Pacto Federativo, com a concentração de recursos no governo federal. E tu vê um governo federal querer abrir mão disso, por entender que uma federação de verdade precisa compreender que a vida acontece no município, que as pessoas vivem no município, e que é o prefeito o prestador de serviço por excelência. Porque se tem insegurança, é competência federal, estadual, e é municipal, porque a insegurança é sentida no município. Se tem problema de saúde, quem sente é o munícipe de Porto Alegre na sua unidade de saúde. Se tem problema de vaga em creche, é na educação infantil da sua cidade, da nossa Porto Alegre. Pela primeira vez eu vi um governo federal querer discutir realmente um pacto federativo e abrir mão para os municípios e para o Estado numa descentralização que é fundamental. Eu sou do princípio da subsidiariedade. Tem um professor gaúcho muito famoso, o professor César Saldanha, foi meu professor no doutorado, que ele defende muito o princípio da subsidiariedade. Quanto mais perto tu tiver do problema, melhores condições tu vai ter para enfrentar. E quem está mais perto do problema é o prefeito. Está muito mais perto do que o governador e muito mais perto que o presidente. É o prefeito que tem melhores condições para enfrentar os problemas da sua cidade. E mais do que isso, é ao prefeito que o cidadão tem acesso. Dificilmente o cidadão do Rio Grande do Sul tem acesso ao governador. Dificilmente o cidadão brasileiro tem acesso ao presidente da República. Agora, ao prefeito e ao vereador, o munícipe tem acesso. Sabe onde ele mora, sabe a rotina dele, conhece muito bem onde é a prefeitura ou a Câmara de Vereadores e tem condições de cobrar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu faço parte da maioria da cidade de Porto Alegre que tem uma decepção e uma desilusão profunda com a incapacidade do prefeito de dialogar e de construir. Porque administrar não basta ter boas ideias. E eu acredito que o prefeito Marquesa tenha boas ideias. Quando nós apresentamos um plano de governo em 2016, nós apresentamos ótimas ideias. Tanto que o cidadão de Porto Alegre escolheu. O cidadão de Porto Alegre disse: aqui estão as melhores propostas para Porto Alegre. E se desiludiu. Não é por outra razão que as últimas pesquisas apontam 60%, 70% dos cidadãos de Porto Alegre achando que Porto Alegre está no rumo errado ou desaprovando o governo. E isso é uma desilusão e uma decepção que o prefeito tem com toda a cidade de Porto Alegre. E isso se explica por várias razões. No nosso plano de governo, essa sabatina era importante em 2016. O primeiro item era diálogo. E o prefeito não gosta de dialogar. Ele não tem apego à democracia. Ele tem um viés autocrático muito claro. Ele gosta de governar do gabinete com base nas suas ideias. Ele não governa nem com seus secretários. Os secretários que ficam muito tempo ao longo dele é porque dizem amém, sim, para tudo que ele pensa. Então o prefeito ele não tem uma vocação de diálogo, de construção, e aí eu posso dar inúmeros exemplos. Brigou com partidos, brigou com a Câmara de Vereadores, brigou com a sociedade em geral, virou as costas para o orçamento participativo, enfim, fez um governo fechado em gabinete, sem diálogo, e que descumpriu o nosso plano de governo. Porque muito do que nós nos comprometemos lá não aconteceu. E não aconteceu por quê? Candidato. Explico, só para realmente 20 segundos. A gente tem 16 secretarias, pensar a Secretaria de Comunicação. Entre secretários, 50 secretários adjuntos, 59 trocas em menos de 4 anos de governo. Se a gente tem pessoas em situação de rua, se a gente tem crianças nas sinaleiras, talvez muito se explique porque o secretário de Desenvolvimento Social, que é a pasta responsável pela assistência social, a gente esteja no 6º secretário. Se tem muita placa de aluga-se e vende-se, talvez muito se explique porque nós estejamos no 5º secretário de Desenvolvimento Econômico. Se as obras da Copa não terminarem, se nós perdemos muitos recursos de financiamento, talvez muito se explique que a gente esteja no 4º secretário responsável pelas obras da Copa e pelos financiamentos. Então, isso expliquei o segundo ponto, perdão pelo terceiro, e a não volta à esquerda, acho que o cidadão sabe, acho que o cidadão lembra, acho que o cidadão não tem saudade da volta do PT, do PCdoB e desses partidos para o Brasil, temos consequências, e para a nossa Porto Alegre. E é aí que eu me situo realmente nessa eleição. Candidato Gustavo Paim,
Por que houve a ruptura com o prefeito Marquesa Júnior e qual a sua responsabilidade pela atual gestão neste ciclo de 4 anos? Perfeito. Eu acredito muito em responsabilidade. Eu não acredito muito em culpa. Nada contra, mas culpa é um sentimento que vem com o cristianismo. Nada contra o cristianismo, muito pelo contrário. Mas eu acredito que as relações elas são formadas por responsabilidades e corresponsabilidades. E toda e qualquer relação ela envolve responsabilidades recíprocas. Isso é no casamento, isso é no relacionamento de cada um de nós. Se tem vantagens, se tem avanços ou retrocessos no relacionamento, isso tem responsabilidades recíprocas. Eu diria que tem isso também em Porto Alegre, então eu também tenho que fazer a minha meia-culpa. Eu me considero uma pessoa muito resiliente. Acreditei muito no projeto que nós defendemos em 2016. Muito. E nós fomos na rua, olhar no olho de cada cidadão e pedir, acredite, confie. Quem está acompanhando aqui sabe que é difícil acreditar na política e é difícil acreditar nos políticos. Agora, não tem nada com potencial mais transformador para o bem e para o mal do que a política. Porque lida com um orçamento muito grande, lida com serviços públicos, pode fazer muito bem para uma cidade e tornar a vida muito melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Ou pode fazer muito mal, travar a economia, virar as costas e gerar desemprego, e gerar pessoas em situação de rua, e gerar uma cidade sem felicidade e sem oportunidade para os seus cidadãos. Então, muito da ruptura está aí. Nós fomos para as ruas e nos comprometemos com o cidadão de honrar a palavra. E, infelizmente, ela não foi honrada. No nosso projeto tinha diálogo. Não teve diálogo no governo. No nosso projeto tinha respeito à participação. Um governo aberto à participação. E nós não tivemos um governo aberto à participação. E eu tentei muito. Lutei muito. Fui muito resiliente desde o primeiro momento. Porque, assim como eu me refiro ao governo Bolsonaro, eu me refiro, obviamente, a Porto Alegre. Todos nós temos que torcer que o governo Porto Alegre dê certo. E eu tentei muito para que a gente pudesse superar as dificuldades, a instabilidade, a falta de liderança, a verdadeira condução estável e cambaleante do prefeito, que brigava, repito, 59 trocas entre secretários e secretários adjuntos. Eu vou dar um pequeno exemplo, que é bem coloquial, mas diz muito. As casinhas de cachorro do Jardim do Salso. Quando todo o Brasil dizia, não tem porquê tirar as casinhas de cachorro do Jardim do Salso. Quando os secretários responsáveis pelas áreas diziam, não tem porquê tirar as casinhas de cachorro do Jardim do Salso. Quando uma lei estadual dizia que ali podia ter casinhas de cachorros, e quando a vizinhança dizia que ali não atrapalhava em nada, uma única cabeça disse, nós temos que tirar as casinhas de cachorro do Jardim do Salso. E essa cabeça era a cabeça do prefeito. Contra tudo e contra todos. O que aconteceu? O judiciário disse, não pode tirar. E não foram poucas as vezes. Só para você ter uma ideia, o prefeito, em um decreto e 2 instruções normativas, simplesmente esvaziou o gabinete do vice-prefeito. E eu sou vice-prefeito de Porto Alegre. Não sou vice-prefeito-prefeito. Eu fui eleito democraticamente por um mandato de 4 anos como vice-prefeito da cidade de Porto Alegre. Num decreto, em 2 instruções normativas, ele tirou todas as competências, atribuições, funções e pessoas do gabinete do vice-prefeito. Monocraticamente, na caneta, num autoritarismo que não é da história de Porto Alegre e não era do nosso compromisso. Eu tive que entrar na justiça. Consegui uma decisão liminar, consegui um parecer do Ministério Público e depois uma sentença. O Judiciário e o Ministério Público disseram, o prefeito age por interesse pessoal e em perseguição política. Palavras textuais do parecer do Ministério Público e da decisão judicial. Age por interesses pessoais e por perseguição política. E isso não é digno de um prefeito. Quem é prefeito de Porto Alegre é um agente público e está lá para agir com base no interesse público e no bem comum. Jamais em interesse pessoal. Jamais em perseguição política. E isso diz muito sobre a crise ou a briga do Marquesan, não comigo. Repito, eu fui secretário do governo também. Eu sou um dos 59 que teve troca ao longo do governo. Mas a briga do prefeito é com a cidade de Porto Alegre. O problema é que eu tenho um mandato. E quando ele resolveu desconsiderar a democracia e o mandato, o judiciário mostrou
os erros e as ilegalidades praticadas pelo prefeito. Mas claro que sim, eu me responsabilizo pelo nosso plano de governo de 2016, eu me responsabilizo por não ter tido a força suficiente para conseguir, dentro do governo, fazer com que a gente respeitasse mais a cidade de Porto Alegre e com isso tivesse realmente uma Porto Alegre para 1,5 milhão de habitantes. Mas quem conhece o prefeito Marquesa sabe, a convivência é muito difícil. E o autoritarismo e a ideia de fazer um governo de uma cabeça só é praticamente um traço de personalidade. Muito bem, eu acho que ficou claro a questão levantada pela Nádia com relação aos motivos, as justificativas do porquê da ruptura e porquê da crítica também com relação à forma como o atual prefeito governa Porto Alegre. Acho que está claro para quem está nos assistindo. Candidato Gustavo Paim, eu quero entrar agora na temática, assim, em questões mais temáticas relacionadas ao seu plano de cidade, vou denominar assim, alinhado aí a sua forma de verbalizar, e vou começar pela discussão a respeito da liberdade, e eu vou tentar cruzar 2 pontos que aparecem no plano. O desenvolvimento econômico, então tem a discussão sobre a liberdade econômica, isso aí o senhor já vem fez várias falas ao longo da sua manifestação aqui, e quero cruzar também com o debate a respeito das liberdades civis e políticas, especialmente associado ao tema lá da transparência e da participação, que merece uma atenção no seu plano. E também está muito presente na sua fala. Mas eu vou lhe apertar um pouco aqui, porque tem uma questão que eu preciso que o senhor aclare para nós, né, se há diferença no conceito de liberdade, enfim. O seu partido, e o senhor fez referência, contou ali um pouco a sua trajetória, como o senhor chegou à filiação ao PP, lá na época que o senhor se filiou, imagino que já era PP naquele momento? PPB, né? Mas o PP, hoje, Partido Progressista, ele é o partido que vem lá da Arena, do PDS, enfim, né? Eu sou mais velho que o senhor e tenho essa memória, assim, muito, muito claro da minha adolescência, enfim. E era um partido, digamos, que era o sustentáculo partidário, ou o canal, o veículo de um governo que era uma ditadura. E o senhor fez referência, inclusive, a nomes importantes da cidade de Porto Alegre, como ex-prefeito João Dibe, como ex-prefeito Vilela, mas que também foram prefeitos indicados pela ditadura militar e governaram, salvo engano meu, acho que o prefeito João Dibe foi o último, né, antes do processo eleitoral lá, da primeira eleição pós-ditadura, ou ainda no contexto da ditadura, de um prefeito eleito. Como o senhor trabalha essa questão, ou seja, de ser filiado e defender uma candidatura de centro-direita, defendendo princípios que estão bem claros do ponto de vista da liberdade econômica, acho que isso está muito claro, vou lhe dar a oportunidade de falar sobre isso, com essa questão das liberdades civis e políticas, ou seja, a premissa central do seu plano de cidade, da sua candidatura, é a liberdade econômica, como fica a questão da liberdade civil e política, porque, e aí eu lhe concretizo mais claramente a pergunta, né? Não vejo, candidato Gustavo Paim, eu não vejo experiências efetivas de participação na história brasileira. Vejo muita experiência de transparência, controle social, mas participação tornando a população protagonista da tomada de decisão final, não vejo. Desconheço mesmo. E essa é uma questão que deve incomodar todos nós. Eu vejo ali que no seu plano, inclusive, há fala-se no orçamento participativo, o senhor menciona a experiência, o senhor faz referência à aproximação com a sociedade civil, mas existe alguma proposta concreta de fazer o cidadão tomar decisões que vinculem, caso o senhor seja eleito, o seu governo? Ou estamos falando de transparência e controle social no sentido de pressionar a agenda do prefeito, mas a decisão final continua sendo do prefeito? E então, enfim, fiz uma pergunta meio guarda-chuva, ampla, e também lhe colocando nesse papel de responder por ser
o candidato de centro-direita de um partido que vem como partido que era o canal da ditadura. Há contradições nesse processo, isso foi esperado ao longo das décadas, enfim. Fique à vontade para responder, por favor, candidato. Eu tenho 1h15 ainda, como é que está o meu tempo? Perguntas complexas e respostas, é isso. Deixa eu entrar. Primeiro, eu nasci em 77, então eu sou fruto já da redemocratização, então para mim é muito claro isso. E posso trazer grandes exemplos que foram prefeitos indicados, tanto o prefeito Vilela, como o prefeito Dib, como o prefeito Thompson Flores, e demonstraram administrações absolutamente abertas, de respeito, de pluralidade, de democracia e de respeito à liberdade, especialmente às liberdades individuais. Então, claro que a história, ela primeiro se conta ao longo do tempo, e segundo, ela tem o seu momento. E às vezes, quando a gente olha com os olhos do presente para o passado, ou quando a gente realmente faz uma visão fora de um contexto, ou fora de um período histórico, isso é aberto a uma série de interpretações. E repito, como eu nasci em 77, eu vou me dar o direito, professor Aragão, de realmente pensar na minha visão política, desde que eu me considero alguém com as minhas ideias políticas e desde que eu ingresso num partido. E eu ingresso já era depois do PDS, já era PPB, depois virou PPR, aliás, era PPR antes do PPB, eu entrei depois do PPR, eu entrei no PPB. PPR era 94, PPB 96, depois PP, hoje Progressistas. E é um partido claramente identificado com as liberdades individuais e as liberdades econômicas, o ponto de vista... E a gente sabe que o Brasil é um país continental. E a gente sabe das dificuldades que nós temos política em nível nacional, em todos os partidos. E como nós temos diferenças nos estados. O Progressistas do Rio Grande do Sul é um partido reconhecido de gestão de resultado, de gestão para as pessoas, de transformação na vida das pessoas. E eu tenho muito orgulho de ser filiado ao mesmo partido há 24 anos, sem desconhecer que partidos são feitos de pessoas. E em todos nós vamos ter virtudes e vamos ter defeitos. E nós não vamos encontrar na política brasileira o paraíso. E nós vamos encontrar em cada partido o seu paraíso e o seu inferno, que faz um pouco parte das relações entre pessoas, e quando a gente fala numa relação política, mais ainda. Então esse é o primeiro ponto, um apego total, sem nenhuma contradição, às liberdades individuais e às liberdades econômicas de um partido que se situa, sim, claramente, de um ponto de vista político, ideológico, mas que tem um respeito à pluralidade e à diferença. E eu sempre tive esse perfil. E dos exemplos que nós citamos também. O vereador Dib, ex-prefeito Dib, quando foi presidente da Câmara de Vereadores, foi eleito com o voto de vereadores do PT. O vereador Dib, quando recentemente recebeu o título mais alto da Câmara de Porto Alegre, recebeu homenagens da bancada do PT e do PSOL. E isso demonstra o que é ser um homem público. Não estou dizendo que as suas ideias agrade ao campo da esquerda. Como muitas das ideias que eu estou defendendo aqui não agradam ao campo da esquerda. Mas eu tenho, e tenho buscado sempre isso, ter o mais profundo diálogo e respeito, porque eu quero ser prefeito de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Quem me conhece sabe o que esperar de mim. E sabe o que esperar, o que eu penso sobre visão de mundo. Mas que eu não vou impor nada que não se construa numa cidade de Porto Alegre que é aberta ao diálogo. E aí a gente entra na transparência. Eu não acredito, em pleno século XXI, em uma administração pública que não seja efetivamente transparente. E nós não temos isso no Brasil. Nós não temos. O município que receba nota 10 de órgãos de controle em transparência não é, de fato, transparente. Que eu desafio qualquer um a entrar no portal Transparência e procurar qual é o custo da escola tal, com alunos, qual é o custo por aluno, qual é a qualidade do ensino por escola, o que tem de equipamento em cada uma escola, o que está faltando,
o que está sobrando, nós não vamos ter isso. E nós não vamos conseguir ter um efetivo controle social. E eu concordo. A gente tem muito pouca participação no Brasil. Nós temos instrumentos, mas nós temos instrumentos formais. Nós temos plebiscito. Quando é que foi o último plebiscito? Nós temos referendo. Quando é que foi o último referendo? E, aliás, foram cumpridos ou não? Nós temos leis de iniciativa popular. Qual foi a última lei de iniciativa popular? A grande lei de iniciativa popular, a gente lembra pelo nome, a Lei Daniela Pérez dos crimes hediondos. A gente fala da lei dos bispos, que é da compra de voto, mas ela tem uma origem, mas depois ela é institucionalizada como lei do parlamento. Lei da ficha suja, que se fala como... Ela tem uma origem em movimentos, mas ela é institucionalizada e é uma lei do parlamento. Qual foi a última lei de iniciativa popular? Quando a gente discute finanças e orçamento, está na Câmara. A Comissão de Orçamento e Finanças tem que fazer audiência pública. Quem é que vai numa audiência pública discutir as finanças e o orçamento de Porto Alegre? Os nossos instrumentos de participação popular são feitos para não ocorrerem. E isso tem uma razão, professor Aragão. Para um prefeito é muito mais fácil governar com base na sua cabeça, sem a cobrança e sem a participação da sociedade. Mas para cada pergunta complexa, tem uma resposta simples e errada. E a gente precisa procurar as respostas corretas. E uma resposta correta, ela não nasce fruto de uma única cabeça. Ela nasce fruto do coletivo, nasce fruto da sociedade. Eu quero fazer um governo aberto. E governo aberto só se faz com transparência de verdade, com inovação, ferramentas de tecnologia para permitir que o cidadão possa participar. E nós temos como fazer isso. O orçamento participativo de Porto Alegre, e eu tenho o máximo respeito, fui a todas as assembleias e em todas as regiões, e ele tem uma marca, que é um orçamento participativo presencial. É diferente, por exemplo, de Madrid, que tem o Decide Madrid, que é essencialmente virtual. Nós trouxemos, eu coordenei aqui a ferramenta do OP digital, ainda muito incipiente e ainda muito pouco perto do que a gente pode fazer. Eu não quero abrir mão da participação presencial. Porto Alegre é uma cidade de muitas desigualdades, de muitas diferenças. E é fundamental que o governo esteja na ponta, que o governo vá na comunidade, que o governo ouça os moradores, que o governo ouça as lideranças, que o governo realmente vá lá prestar contas. É da essência da democracia participativa em Porto Alegre, o cidadão querer o governo lá, para poder cobrar do prefeito, para poder cobrar do secretário, para dizer as suas dificuldades. E só quem conhece a realidade é quem vive a realidade. E só transforma a realidade quem puder conhecer essa realidade. Então eu quero ser um governo de gabinete aberto, mas mais do que isso, um prefeito presente nas comunidades, para ouvir as dificuldades, para construir as soluções para os problemas e de maneira efetivamente transparente. E repito, o governo aberto é isso: transparência, inovação e participação cidadã. E democracia participativa tem esses dois lados. Primeiro, o de se sentir respeitado, o de se sentir ouvido, o de se sentir parte. E isso já é muito para realmente se responsabilizar, cuidar e se preocupar ainda mais com Porto Alegre. Eu fui ouvido. O governo esteve aqui. A minha opinião foi levada em consideração. Eu sou parte, eu sou 1,5 milhão de porto-alegrenses que quero cuidar cada vez mais de Porto Alegre. Mas tem mais do que isso, sim. Tem a pressão. E isso é fundamental na política. Eu lembro, no dia 29 de junho de 2018, como coordenador do grupo de trabalho, que nós entregamos o primeiro trecho da Orla do Guaíba, da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, 1,3 km de orla revitalizada, o Parque Moacir Scliar. Era uma sexta-feira chuvosa. No primeiro final de semana, 60 mil pessoas. O que significa isso? O cidadão de Porto Alegre não quer ficar trancado em casa. Ele quer aproveitar as belezas da sua cidade. Ele foi lá e gostou. E quando ele vai lá e gosta, ele olha e diz: por que só 1,3 km se tem 78 quilômetros de orla do Guaíba? E ele cobra. Ele quer mais. E isso é fundamental na administração pública. A sociedade tem que ter o direito de participar, mas mais do que isso, a sociedade precisa participar e cobrar. Porque um governo acomodado vai fazer muito menos do que um governo que realmente for demandado a fazer mais e ter uma Porto Alegre melhor. Desculpa eu me estender um pouco, mas
André Machado, prefeito Paim, nos oferece mais que um plano de governo, um projeto de cidade. Muito obrigado, André. Muitas mensagens aqui, a Cris também. Tem os que dizem fora Bolsonaro ou contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro, isso é da essência da democracia. Vamos respeitar a todos, isso é importante. Carmen Santos, minha vice, avante Paim, deu de crise. Com todos, para todos, muito obrigado, Carmen. Agradeço muito a tua parceria na caminhada. Hermes Dutra, Paim realmente é o mais preparado, sem desmerecer os outros. Muito obrigado. Hermes, desculpa o comentário. Carol Aquino, filho do nosso senador Heinz. Paim é melhor para Porto Alegre. Muito obrigado, Carol. Agradeço muito a parceria do senador Heinz nessa caminhada. Enfim, são muitas mensagens aqui que eu só queria agradecer. Desculpa, não dá para ler todo. Tem muitas mensagens de candidatos a vereador aqui também. E isso é fundamental. Para tirar Porto Alegre da crise, a gente precisa de um prefeito e um vice-prefeito e de uma Câmara de Vereadores que trabalhem muito para que a gente possa superar as dificuldades de Porto Alegre. Candidato Gustavo Paim, vamos lá então, acho que ficou claro, a gente tem ainda uma agenda recheada aqui de temas importantes para a cidade, e queria lhe questionar, vou fazer aqui um conjunto de perguntas específicas, todas alinhadas ao mesmo tema. No tocante ao turismo, me chamou a atenção ali, o senhor vai ver qual é a linha, né, de raciocínio comum aqui. No tocante ao turismo, o seu plano fala em conceder à iniciativa privada a exploração da linha turismo, por exemplo, né, a linha de ônibus que faz circuitos diferentes pela cidade. No tocante à saúde e saneamento, né, que é um tópico importante também do seu plano, aparece a clara intenção de estabelecer contratualizações, né, com o setor privado para prestação do serviço de saúde. Imagino eu, candidato, que esteja se referindo ao setor privado sem fins lucrativos, que às vezes no seu plano aparece como público não estatal, mas imagino que seja transferir para a OS, organizações sociais, para o CIPs, enfim. Em relação ao saneamento, me chama também a atenção que o plano ele usa dados, inclusive ali do próprio DEMAI, e mais adiante fala também expressamente em realizar parceria público-privado do saneamento, aí sim é com entidades privadas com fins lucrativos. Também no tocante à saúde, a questão de trabalhar com a rede privada de farmácias para o fornecimento de medicamentos. Ou seja, isso está muito presente no seu plano, a ideia de transferir a prestação de serviços para entidades privadas, seja com ou sem fins lucrativos, aquilo que a gente chama genericamente de privatização dos serviços públicos, porque mesmo sendo entidades privadas sem fins lucrativos, há uma transferência temporária, não definitiva, mas uma transferência temporária da prestação de serviço. Ou seja, há uma linha clara de gestão associada a isso que o senhor chama de parceria, com entidades privadas sem ou com fins lucrativos. No tocante à educação, aparece claramente a questão de ampliar a oferta de escolas e vagas no ensino infantil, que é um déficit tremendo que a gente tem no município de Porto Alegre, preocupante, e aí o senhor também trabalha com a linha de convênios e parcerias, né, para ficar mais claro para a população. O pessoal da produção sempre me pede, olha, Aragon, não fala apenas em convênios, e fala também da tia da creche, para que o cidadão e a cidadã entendam de quem estamos falando. Enfim, isso está muito presente no seu plano, e queria lhe ouvir a respeito disso, mas especialmente queria lhe ouvir o seguinte, são questões importantes da cidade, para que essas contratualizações sejam implementadas, e na mesma linha que o senhor mencionou antes, o senhor pretende consultar a população para que essa decisão seja tomada de forma compartilhada? Ou essa já é uma decisão do plano, da candidatura, ou se não vai passar por uma consulta popular vinculante? Enfim, tentando alinhar um pouco a questão anterior com essas questões associadas àquilo que a gente chama genericamente de privatização de serviços públicos. Por favor, candidato. Na verdade, eu estou submetendo toda essa história e coerência, pega em vários itens, porque ela realmente vai ter do início e fim a mesma coerência. A clivagem popular, a escolha dos cidadãos, que eu espero que escolham esse caminho. A administração pública ela só existe para uma razão. O poder público ele só existe por uma razão, para o cidadão. A administração pública só existe para prestar bons serviços ao cidadão.
E o cidadão, quando recebe uma boa prestação de serviço, ele não pergunta se ali é um serviço público estatal ou se ele é um serviço público contratualizado. Não pergunta. E não tem por que perguntar. O importante é serviço público de qualidade, atendendo ao maior número de cidadãos, ao menor custo para o erário e realmente com melhor qualidade, melhor condição, melhor efetividade na vida das pessoas. Se é estatal ou não estatal, aí é só o preconceito ideológico que justifica a discussão. E isso para mim é muito claro. Quando se discute agora a concessão do mercado, eu vi que falaram, o prefeito Marquesan virou as costas do mercado, e é fato, virou as costas do mercado, o segundo andar já poderia estar aberto, eu tenho uma relação muito boa com os permissionários, com os mercadeiros, e já poderia estar aberto, já poderia estar funcionando o segundo andar, poderia estar muito melhor, poderia estar funcionando aos domingos, especialmente na parte de gastronomia, e o prefeito realmente fechou as costas. Mas quando se fala, vamos botar o mercado para iniciativa privada, os mercadeiros todos são privados. Não é estatal. Não é do poder público municipal. Ali a prestação de serviço, as bancas, são todos com privados. E é o nosso mercado público, é a nossa essência, com este nome, mercado público. Quando a gente fala em educação infantil em Porto Alegre, entre educação infantil e educação fundamental, tem 99 escolas. Só para você ter uma ideia, na educação infantil, a nossa rede conveniada é de 207 entidades. A imensa maioria da educação infantil de Porto Alegre é feita de maneira contratualizada, por entidades absolutamente respeitáveis e que fazem um trabalho maravilhoso. Quando a gente fala em saúde pública, é muito pouco estatal. A nossa saúde pública, basicamente, vamos pensar, Santa Casa, não é estatal. Um hospital 100% SUS, que a Zona Sul conhece muito bem, o Vila Nova, 100% SUS, é uma entidade privada, que opera o Hospital da Restinga do Extremo Sul. 100% SUS também não é estatal. Então, o serviço público, ele tem que ser de qualidade. O serviço público tem que atender a sua finalidade. O serviço público tem que transformar a vida do cidadão em algo melhor. Ele tem que ter melhor qualidade, maior eficiência e menor custo. E isso não significa ser estatal. Serviço público não é sinônimo de serviço estatal. E isso, para mim, tem vários exemplos. E a linha turismo é um. Olha a potencialidade turística que Porto Alegre tem. A sua orla, o Guaíba, a zona rural, a zona rural de Porto Alegre é a segunda zona rural do Brasil, só perde para Palmas e Tocantins. O nosso 4º distrito, Porto Alegre é a capital nacional da cervejaria artesanal, mais de 40 microcervejarias. O 4º distrito concentra cerca de 30 delas, talvez seja a maior concentração por metro quadrado de cervejaria artesanal. A gente tem o 2º polo de saúde, a gente tem um turismo de eventos de negócio muito forte em Porto Alegre. Nós temos Inter e Grêmio como 2 grandes patrimônios, uma das 5 cidades do mundo, com 2 campeões mundiais, e a nossa linha turismo é estatal. Vamos fazer a concessão para que a iniciativa privada e para que o mercado diga, eu quero fazer o tour cervejeiro, eu quero fazer o tour do 4º distrito, eu quero fazer o tour rural, eu quero fazer o tour futebolístico com o Inter e Grêmio, eu quero fazer o tour dos equipamentos culturais. Olha a nossa noite dos museus, leva dezenas de milhares de porto-alegrenses para as ruas de Porto Alegre, bem ocupando o centro. Eu quero fazer o tour da rota pela orla do Guaíba, eu quero fugir do ônibus, eu quero fazer o tour pelo arquipélago, pelas 17 ilhas de Porto Alegre. Agora, o Estado vai operar isso. O Estado tem tantas dificuldades de eficiência, tantas dificuldades de burocracia, e é o primeiro item do meu governo, do plano de cidade, é realmente desburocratizar, e isso vai ter do início ao fim, porque eu acredito que o poder público só existe por uma razão, para prestar bons serviços aos cidadãos. E fica muito claro que a gente presta melhores serviços quando a gente contratualiza com entidades que têm a expertise, a vocação, a qualidade, a estrutura, menos burocracia, mais efetividade para prestar melhores serviços para o cidadão. E cabe ao poder público fiscalizar. Cabe ao poder público regular. Cabe ao poder público evitar que nessa relação tenha qualquer distorção. Agora, bons contratos e boa fiscalização fazem com que a iniciativa privada possa entregar serviços públicos de melhor qualidade e a um custo mais baixo ao cidadão. E é isso que interessa na administração pública. Muito bem, candidato Gustavo Paim. Acho que
também já ficou claro assim a sua forma de imaginar a gestão, mas quero aprofundar um pouquinho mais ainda a questão da educação e saúde em particular, tá? Tratando de dois temas em particular. Salvo engano, ficou claro para mim que o senhor entende que o modelo de convênios, ou o modelo de transferência do ensino infantil para as creches conveniadas, como eu disse, usando a expressão as tias da creche, deve ser a linha de ação central e não construção de escolas infantis públicas, enfim. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija. Então, e no tocante à saúde, preocupa a todos nós o imbróglio que nos metemos com a questão do IMESF. Todos nós sabíamos, há 10 anos atrás, que o IMESF, na sua modalidade Fundação Pública de Direito Privado, era inconstitucional, não podia ter sido criado naquela modalidade. Nós tínhamos várias opções diferentes, enfim, se optou, né, por um modelo de Fundação Pública de Direito Privado. Nós já vimos de uma experiência mal sucedida, candidato Gustavo Paim, com o OCIP, com o Instituto Solos. E, na época, teríamos opções, voltar para a administração direta, criar uma autarquia com regime de direito público, enfim. Se optou por uma fundação pública de direito privado, que era a única possibilidade que não era constitucional. Nós não temos até hoje uma lei complementar que defina as áreas de atuação, claro, das fundações públicas. Enfim, o imbróglio foi criado, era só uma questão de tempo para que o STF dissesse o óbvio, ou que surgisse a lei complementar. Não surgiu, não é um caso só de Porto Alegre, é um caso de vários outros municípios, mas não surgiu. E a atual gestão, né, e acho que ficou claro também a sua questão, como o senhor entendeu, a responsabilidade, enfim, mas a atual gestão, da qual o senhor é o vice-prefeito da cidade, o vice-prefeito eleito, optou por um caminho em relação à decisão judicial sobre o IMESF, né? Vem conduzindo dessa forma, transferindo ou imaginando a transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, que de alguma forma estão alinhados a uma defesa que o senhor fez aqui também desse tipo de gestão. Se o senhor for eleito, qual é a sua posição com relação ao IMESF e como conduzir essa questão da atenção básica e em relação às creches, em relação ao ensino infantil, se eu interpretei de forma equivocada, o senhor me corrija aí e deixe mais claro para a população qual é a sua visão desse processo. Acho que esses dois exemplos ajudam o senhor também a falar um pouco mais sobre a forma de entender a gestão pública. Por favor, candidato. Primeiro, eu acho que a administração pública, a vida em geral, ela diz muito sobre o quê, mas também diz muito o como. Então, uma questão é o caminho natural que o IMESF teria pelos questionamentos existentes. Outra questão é a forma como se faz. Eu teria feito muito diferente do prefeito Marquesano. De ausência de diálogo, em inúmeras audiências de tentativa de conciliação, não se fazer presente o governo, porque tu teve, ao meio de tudo isso, uma pandemia. E numa pandemia, os agentes comunitários de saúde, as pessoas que são a referência, muitas vezes, da comunidade, essa instabilidade, essa insegurança, isso que a gente passou no meio de uma pandemia, é claro que agravou a situação. Claro que gerou da sociedade uma preocupação maior. Afinal, eles tinham uma referência de um agente comunitário de uma determinada região e daqui a pouco essa referência já não estava mais lá, ou essa referência era questionada, ou essa referência estava sofrendo um próprio abalo sobre se continuaria, se não continuaria, as dificuldades existentes a isso. Então, uma questão é o mérito, uma questão é o fundo, uma questão é o objeto. Ok, o caminho era aquele. Agora, me parece que o poder público poderia ter tratado de maneira mais com planejamento, cumprindo passo a passo, não desistindo de recursos, de poder realmente construir o caminho de maneira mais segura, de maneira mais dialogada, de maneira que tivesse mais respeito aos profissionais. Esse é um ponto. Outro ponto é ver, sim, unidades de saúde sendo atendidas, eu tenho ido e tenho acompanhado, sendo atendidas por uma Santa Casa,
por um Divina Providência, por um Instituto de Cardiologia, e dá gosto. Esses dias eu estive no Chapéu do Sol, e eles disseram, olha, estamos sendo muito bem atendidos aqui. E aí eu volto à questão. O importante da administração pública é o cidadão. Quando a gente fala em saúde, o foco é o paciente. O paciente está bem atendido, tem médico na unidade de saúde, o tempo de espera é razoável, ele consegue o acesso, porque saúde é isso. Saúde é o acesso do paciente, a qualidade do acesso do paciente, a gestão do acesso do paciente e o financiamento, o custo desse acesso do paciente. Precisa trabalhar nesses 4 pilares. Se isso com a iniciativa privada torna mais acesso, o paciente consegue ter melhor ampliação de horário e de vagas, e de qualidade, e de acesso. De qualidade de acesso. A gestão é mais eficiente de acesso. E o financiamento é menos custoso ao poder público. Por que não? Então esse me parece um caminho, que é um caminho que deve ser feito. Agora, a forma como ele foi feito, sinceramente, tenho muitas críticas à condução. Em relação às creches, da mesma maneira, Aragão. Claro que quando a gente vê, por exemplo, que tinha do governo federal 18 creches, foi uma maneira muito mal feita no governo PT, muito mal feita. A forma como se deu a licitação, uma empresa ganhando creches em todo o Brasil, a maneira como se deu muito mal feita. Mas também foi mal conduzida no governo municipal, porque são creches, algumas delas praticamente prontas em sua estrutura, que hoje são abandonadas, 18 creches. E que têm recursos federais para ter uma retomada e conseguir ter estrutura. Agora, ter estrutura não significa ter que operar estatalmente. O que tu não pode é ter desperdício do recurso público. O recurso público foi investido, acho que mal lá atrás, sem dúvida, mas enfim, a creche está ali praticamente pronta. E isso vira um desperdício, um exemplo de desperdício do recurso público. Agora eu entendo, sim, que essas 207 entidades que a gente tem de educação infantil, e eu conheço a imensa maioria delas, elas estão na periferia e nas comunidades. Elas conhecem as famílias, elas conhecem a realidade. Os colaboradores de lá estão inseridos naquela realidade. E com isso tu consegue compreender um pouco mais sobre a família. E eu acredito em educação como um processo que precisa do envolvimento da família. Os pais têm que estar presentes nas escolas para cuidar da qualidade da educação dos seus filhos. E isso envolve, sim, entidades que têm uma expertise, uma vocação, um cuidado e uma atenção inclusiva às comunidades mais carentes de Porto Alegre. E outra questão é compra em vagas. São vouchers também juntos à iniciativa privada. São Paulo tem um estudo, quando fez de compra de vagas na iniciativa privada e a educação pública estatal. Custava, em média, R$9 mil ano por aluno na rede privada e R$29 mil ano na rede estatal. Sobra dinheiro para isso? Sobra dinheiro para pagar 3 vezes mais? Ou a gente tem que realmente se despir desses preconceitos ideológicos que tanto atrasam Porto Alegre e ter foco no que interessa? Na saúde é o paciente. Precisa ter acesso, qualidade de acesso, ao menor custo possível para o poder público, com qualidade, com respeito e com dignidade. Na educação, o foco é o aluno. A gente precisa ter vaga e qualidade de ensino para os alunos, independente se isso é estatal ou isso é contratualizado com a iniciativa privada. O importante é prestar melhores serviços públicos. E esse compromisso eu vou ter, se o prefeito de Porto Alegre for. Candidato Gustavo Paim, durante esse período curto de campanha, a imprensa divulgou que o senhor cogitou desistir da candidatura. Por que isso aconteceu? Primeiro, a gente vive um mundo que é muito dinâmico hoje em dia, então as coisas são muito fluidas. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que uma candidatura nunca é uma candidatura individual. Ela nunca pode ser um projeto individual ou um projeto de um partido. E ao longo desse período, tu precisa construir condições de uma candidatura. Uma candidatura à Prefeitura de Porto Alegre é algo muito responsável e muito sério. Não pode ser uma aventura e nem uma ideia única de uma cabeça. E ao longo do tempo a gente teve todas as discussões internas partidárias que fazem parte da democracia. O que me espanta são partidos que têm um dono e decidem de cima para baixo para todos e todos têm que cumprir. Isso não é uma realidade das organizações e das instituições do mundo em que nós vivemos. Hoje as relações não são mais verticais, são horizontais. Na imprensa,
Até pouco tempo atrás, talvez 3, 4 veículos comandassem toda a imprensa. E hoje não, nós estamos aqui conversando não sei com quantas pessoas, de maneira digital e virtual. Tem um controle social mais horizontal, e é assim nos partidos. E é assim no meu partido. Meu partido não tem um dono, não tem um cacique. E o meu partido demanda muito diálogo e muita construção. E ao longo desse processo, teve momentos em que eu senti que talvez faltasse um pouco mais de envolvimento, que faltasse um pouco mais de não apenas a minha vontade. Eu acredito que eu tenho, junto com todo o partido e a nossa coligação, junto com a minha vice Carmen Santos, que nós temos o melhor projeto para tirar Porto Alegre da crise. E que nós temos o melhor perfil de diálogo, de respeito, de construção, porque não basta ter um bom projeto e não tirar do papel, e não saber construir isso, não saber fazer política. Nós temos o perfil para fazer isso. E ao longo desse período, Nádia, a gente discutiu muito para conseguir chegar no momento. Então não foram poucos os momentos de dúvida, de angústia, e que ao longo do tempo culminaram com primeiro uma coligação que a mim me deixa muito feliz, e um envolvimento das principais lideranças partidárias, uma presença muito forte do senador Luiz Carlos Reins, mas dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, do Partido Metropolitano, do Partido Estadual, acreditando que o Progressistas, que é o maior partido do Rio Grande do Sul, não poderia se omitir nesse momento tão importante de Porto Alegre. E é por isso que a gente apresenta uma candidatura que tem o projeto e o perfil certo para tirar Porto Alegre da crise. E se o cidadão acompanhar, e é o que eu peço, todos que estão nos acompanhando, transmitam. Entrem na nossa página, gustavopaim.com.br. Entrem nas nossas redes sociais. Conheçam a nossa história, o nosso perfil e o nosso projeto, que eu tenho certeza que vocês verão que é o projeto e o perfil correto para que a gente tire Porto Alegre da crise. Muito bem, acho que ficou claro, candidato Gustavo Paim. A gente já está se aproximando de uma fase mais derradeira aqui da nossa sabatina, e eu quero ainda, queria insistir nesse tema que é o tema da gestão, porque eu acho que ele permeia todo o seu plano de cidade, e talvez seja interessante inverter também um pouco a lógica da pergunta, para lhe permitir também deixar claro como o senhor entende, ou como a sua candidatura, né, num projeto coletivo, entende a gestão. Eu percebo que nessa eleição, uma eleição muito diferente, sem rua, uma eleição muito virtual, o debate está muito associado entre quem propõe fazer a gestão da prestação de serviços públicos diretamente e quem pretende fazer a gestão através da regulação de serviços, através de contratualizações. Isso está muito claro no cenário, enfim, claro, e aí há diferenças nas candidaturas de um campo ou de outro. Primeira parte da pergunta: o que o senhor entende que deve ser o papel da prefeitura, o papel do município na prestação direta? O que deve ficar com o município e não deve ser objeto de contratualização? Porque eu acho que a gente já conseguiu abordar as contratualizações que o senhor enxerga, né? Ou seja, que imagina, fica tudo muito claro aqui nas temáticas. Então, o que resta ao município como seu papel essencial? É apenas regular, apenas ser o fiscalizador de contratos, ou também tem um papel importante do ponto de vista da prestação? Como o senhor disse, a gente veio observando, aí vem a segunda parte da pergunta. Como o senhor disse já, e eu concordo, a gente veio observando cada vez uma contratualização maior ao longo dos últimos anos também, faz parte dessa dinâmica recente, dos anos 90 para cá na gestão pública brasileira. Porto Alegre não está fora desse circuito, tá? Ou seja, inclusive com governos que o senhor faz crítica, como os governos petistas, que governaram por 16 anos Porto Alegre, também naquele cenário já havia contratualizações. As conveniadas da educação são um claro exemplo disso. Bem, Porto Alegre, ao longo dos últimos anos, vem perdendo espaço nos rankings de indicadores sociais. A gente fala de Santa Catarina, fala da região sul, Paraná, a gente olha de forma preocupante com relação a outros municípios, outros estados. Bem, esse declínio nos indicadores sociais, Porto Alegre era referência, Rio Grande do Sul era referência em indicadores sociais, alinhados a um modelo de prestação direta de outros momentos. Esse declínio nos indicadores sociais tem a ver
com as contratualizações, tem a ver com as privatizações, tem a ver com a opção por esse modelo, ou não, é justamente o contrário, ou seja, o fato da gente não ter avançado mais velozmente, que faz com que a gente tenha ficado com indicadores sociais deficitários. Esse é um tema que preocupa a todos nós, não só a mim como acadêmico, mas a cidadania de forma geral. E quando o senhor fala, e aí a terceira parte da pergunta, e o senhor responde com tranquilidade, depois eu vou lhe dar um tempo para o senhor também fazer a sua saudação final. Há uma premissa, ou eu estou equivocado na sua fala, de que o setor privado é sempre mais eficiente do que o setor público na prestação? Fui eu que interpretei equivocadamente, porque o senhor fala dos custos, enfim, eu quero lhe dar a oportunidade também de poder explorar um pouco mais a sua visão a respeito da gestão pública. Por favor, candidatos. Perfeito. Primeiro, deixa eu entrar um pouco, eu vou dizer que não, a queda dos indicadores sociais do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, não tem a ver com a contratualização e prestação de serviços pelo privado. Com toda certeza não. E eu vou dar um exemplo, porque isso, que não quero ser sectarismo e não quero falar mal de um partido, mas o farei. Se nós formos analisar no ranking de competitividade dos 5 primeiros estados do Brasil, isso são rankings que apresentam todos os anos se revezando 5. Santa Catarina nunca foi administrado por um governo do PT. Paraná nunca foi administrado por um governo do PT. São Paulo nunca foi administrado por um governo do PT. Pernambuco nunca foi administrado por um governo do PT. Espírito Santo elegeu um governador do PT, na metade do mandato ele trocou de partido. Pode ser coincidência? Pode, mas eu não acredito em coincidências. Sinceramente, não acredito em coincidências. Acredito que realmente a forma como tu faz a administração e a política dizem muito sobre o futuro de um estado e de uma cidade. Então, eu vou inverter a primeira pergunta. Qual é o papel da administração? O que é da administração? Eu diria que é da administração o que a sociedade não puder fazer. O que a sociedade puder fazer melhor e com mais expertise deveria ser, sim, contratualizado com a sociedade. E o que não tem condições, Porto Alegre tem que cuidar. E a gente envolve, por exemplo, assistência social. Assistência social é algo que provavelmente vai ser a administração pública. Tu vai contratualizar? Sim, mas os mais vulneráveis, nas questões mais difíceis, talvez a iniciativa privada não esteja ou não tenha interesse. E esse é o papel do poder público. Quando tu fala em segurança, segurança é atividade absolutamente estatal. O poder público tem que estar presente. Não que tu não vai ter parcerias, não que tu não vai integrar com as câmaras, por exemplo, de empreendimentos privados, mas a tua força ali, tanto na prevenção, quanto na repressão, quanto no teu contingente, ali é estatal. Agora, transporte coletivo. Será que uma empresa pública tem mais eficiência que uma empresa privada? E eu penso do ponto de vista licitação para contratação de peças, concurso público para contratação de servidores, engessamentos naturais da administração pública. Então, naturalmente, o poder público, nas atividades econômicas, naturalmente, o poder público tem mais engessamentos, tem mais restrições, tem mais questões legais que tiram muito da sua eficiência e da sua competitividade. Então, onde tu tem mercado, concorrência, e aí mercado e concorrência com players de qualidade, de respeitabilidade, com histórico, com condições, bom, tanto melhor vai ser essa concorrência e a prestação contratualizada. A premissa do setor privado ser sempre mais efetivo que o setor público é caso a caso, né? A gente pode ter exemplos de empresas públicas bem administradas. E a gente tem muitos exemplos de empresas privadas mal administradas. Agora, no grosso, quando nós temos realmente um mercado com vários atores desse mercado, esse mercado faz com que as empresas da iniciativa privada lá localizadas se qualifiquem e tenham, sim, mais eficiência e melhores condições que a regra
da administração pública. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. Agora, o que a gente vê é isso. Tu pode melhorar e muito o déficit da Carris. Nos últimos anos, já voltou a aumentar o déficit da Carris e aumentou o endividamento da Carris. Tu pode ter um DEMAI que tem uma sustentabilidade e que tem um papel muito grande em água. Agora, tu não pode ter em Porto Alegre 43% de esgoto não tratado. E aí, quando tu faz uma parceria com a público-privada, é para ter realmente dignidade para as pessoas e esgoto tratado em Porto Alegre. Só para você ter uma ideia, a Grande Alagoas está fazendo uma concessão da água e esgoto. Tem mais ou menos 1.400.000.000 de habitantes, é muito parecido, 1.400.000 habitantes. É mais ou menos o público de Porto Alegre. A outorga lá foi de mais de 4 bilhões de reais de recursos privados injetados para água e esgoto em Maceió. Será que Porto Alegre tem condições de abrir mão do investimento privado para qualificar especialmente o esgoto de Porto Alegre? Tenho certeza que não. Ok, eu acho que o senhor deixou claro. Apenas uma questão aqui que a produção também me alerta com razão. Quando a gente fala, né, quando compara, é difícil mostrar ciclos de continuidade, né? Por exemplo, São Paulo recentemente teve sendo governado, o município, pelo Partido dos Estado não. O Estado não. Eu falei dos estados, dos 5 estados, e aí, de novo, Santa Catarina nunca teve um governador eleito pelo PT, Paraná nunca teve um governador eleito pelo PT, São Paulo nunca teve um governador eleito pelo PT, Pernambuco nunca teve um governador eleito pelo PT, Espírito Santo teve um na metade do governo, mudou, percebeu que para administrar bem o estado, e são os 5 estados mais competitivos em todos os rankings. Acho que ficou claro, era apenas para aclarar, para não ficar essa confusão em relação em relação ao município, enfim, porque estamos discutindo um pleito eleitoral municipal. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante, espero que tenha conseguido apresentar assim, as ideias centrais do seu plano, espero que a gente tenha conseguido cumprir esse papel, que é o que a gente está realizando nessa sabatina. Vou deixar uma última pergunta, a Nádia tem uma pergunta final e a despedida do senhor para a gente fechar aqui, pode ser? Claro. A gente tem 4 minutos, a minha pergunta vai ser breve e passo para a Nádia, ela faz também a dela e aí depois que o senhor responder, a gente lhe concede ali o tempo de saudação final, ok? Perfeito. Dentro dessa temática, que eu acho que o senhor conseguiu deixar muito claro a forma da candidatura enxergar, eu queria apenas fazer um contraponto para que o senhor pudesse também avaliar, o senhor é um acadêmico, tem condições de fazê-lo com certeza. Quando a gente diferencia, quando eu lhe pergunto e lhe provoco, lhe pressiono para essa questão da gestão pública ou da gestão privada, enfim, é sempre com a intenção de fazer com que a população entenda. O senhor várias vezes fala sobre isso, né? Não, interessa é o serviço final, não, o cidadão não pergunta se é feito pelo privado, mas o gestor, sim, ele tem preocupações com princípios, como impessoalidade, como moralidade, como publicidade, que o privado não tem a obrigação, não é que ele não tenha preocupação, ele não tem a obrigação de cumprir. Então, quando o senhor fala do engessamento, do concurso, da licitação, são derivados do princípio da impessoalidade. A administração pública não tem como fugir disso dentro do marco, digamos, normativo que nós temos hoje. Entretanto, quando a gente transfere para o privado uma prestação de serviço, a gente não transfere os princípios, ou seja, um privado, a tia da creche pode contratar a sua irmã para a creche, a tia da creche pode contratar o seu esposo para a creche, ela não precisa observar o princípio da impessoalidade, e aí práticas que na administração pública a gente condena, como nepotismo, em instituições privadas são empresas familiares de sucesso, ou organizações privadas familiares, também sem fins lucrativos. Então, como lidar com isso? Como lidar com a transferência da gestão para privados, não podendo observar os princípios, ou seja, a gente não corre o risco de aumentar a improbidade, não corre o risco de aumentar a corrupção, ou seja, temos que investir muito em fiscalização, portanto, e aí se investimos muito em fiscalização, o custo também de servidores públicos não é um custo importante, porque é possível regular sem ter servidores? É possível estabelecer contratualizações sem ter servidores? Acho que ficou clara a minha pergunta. Passo para a Nádia de imediato e... Respondo primeiro? Não, vai responder junto, candidato. Candidato Gustavo Paim, caso o senhor não seja eleito e o atual prefeito chegue no segundo turno, quem que o senhor vai apoiar? Contra quem?
Primeiro, deixa eu responder sobre a questão. Todos os contratos administrativos são contratos regidos por normas públicas. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, os contratos feitos, a contratualização feita, ela é uma prestação de serviço público regidos pelas normas públicas de contratos públicos. E isso é fundamental. Então, contratos bem feitos e bem fiscalizados não tem risco. Contratos mal feitos e mal fiscalizados tem risco. Não vou dizer não existe risco. Tem risco na administração pública e tu tem risco no privado. Então, são poucos exemplos de atividades estatais que geram problemas de corrupção, de desvio, de não cumprimento de serviços. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje tu tem condições de fazer, se tu for olhar, a grande parte dos serviços públicos são contratualizados. Quem está varrendo a rua de Porto Alegre é uma empresa contratada. Quem está limpando o bueiro de Porto Alegre é uma empresa contratada. Quem está recolhendo o lixo de Porto Alegre é uma empresa contratada. Agora, tu imagina um concurso público para gari. 30 anos como gari. Não é uma atividade que seja possível de tu ter realmente uma estabilidade de 30 anos nessa atividade pela complexidade, pela própria atividade, pelo esforço físico, pelo desgaste que isso gera. É claro que tem que ser contratualizado. Não pode se pensar de maneira diferente. Desculpa lhe interromper. E o professor? Nós somos professores. E o professor? Tu tem várias possibilidades. Tu tem inúmeros exemplos. Belo Horizonte tem, muitas vezes, o professor público e a gestão da escola privada. Essa é uma forma de se fazer. A gestão da escola privada com o professor público. Ou tu pode ter contratação de vagas em escolas privadas. Ou tu pode ter contratualização de entidades que vão prestar uma educação pública com professores que são por elas contratados. Eu diria que o concurso público não dá. Claro, tem uma prova, títulos, tudo isso, mas não dá um salvo-conduto ou uma certeza da melhor prestação de um serviço. O que importa, repito, para a administração pública é que o cidadão seja bem atendido. E o cidadão ser bem atendido, de novo, não tem preconceito. Pode ser de forma estatal? Pode. Nós temos muitos servidores. Eu sou filho de pai e mãe servidor público. Nós temos muitos servidores públicos da mais alta qualidade. Não estou dizendo isso. Agora, a verdade é que a gente tem, ao longo do tempo, uma mudança de realidade, uma mudança de cultura, uma mudança de... E essa mudança ela é muito mais facilmente acompanhada por meio de contratualização do que estar lá numa estabilidade de 30 anos. Todo respeito ao servidor público, o que interessa é, e o servidor público sempre vai ter a sua importância, ajudando na atividade meio, ajudando na fiscalização, ajudando no controle, ajudando na... Enfim. Candidato, o pessoal aqui já fala da questão em relação a isso. Por favor, eu diria que o senhor fizesse a saudação final, e se quisesse responder, e se fizer a gentileza de responder a pergunta da Nádia, 1 minuto e meio. Desculpa o tempo, mas a gente está tentando seguir aqui a isonomia. Eu não sei qual é esse segundo turno, primeiro eu não trabalho com hipóteses. No segundo turno hipotético, caso o senhor não esteja lá, num cenário de Manuela e Marquesan. Porto Alegre não merece isso, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eu tenho a convicção de que Porto Alegre não vai ter que passar por um cenário em que ele tenha que escolher quem ele menos rejeita. E isso me parece claro. As pesquisas mostram que os dois mais rejeitados são Manuela e Marquesan. E nós temos bons candidatos. Eu repito, peço que acompanhem o nosso plano de cidade e acompanhem a trajetória. Eu posso ser menos conhecido, sim. É o meu primeiro mandato, vice-prefeito. Tem, obviamente, muito menos destaque do que tantos outros que estão aí há muito mais tempo na vida política. Não sou um político de carreira, repito, meu primeiro mandato, mas podem acompanhar a minha história. E a minha história tem o que o plano de cidade que foi lido aqui tem, essa coerência, esse entendimento muito uniforme, retilíneo de coerência do que eu penso, da minha visão de mundo. E é isso que eu peço a todos. Analisem. Analisem os planos de governo de cada candidato. Analisem as propostas de cada candidato. No meu primeiro programa, eu tenho só 54 segundos, mas no meu primeiro programa eu apresentei 5 propostas concretas para tirar Porto Alegre da crise. A maioria não apresentou proposta, então acompanhe. Carmen Santos e eu temos o melhor plano de cidade, o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. E não decida
por aquele que você menos rejeite ou por base em pesquisas. Realmente, preste atenção. Agora começa, as últimas 3 semanas. Agora todos começam a prestar atenção na eleição. Preste atenção nas melhores propostas, nos melhores candidatos, nas melhores ideias e no melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Eu não tenho dúvida que a professora Carmen Santos e eu temos o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Deu de crise Porto Alegre. Deu de crise social, econômica e política. Obrigada, candidato. Lembrando que o senhor teve um diferencial, né? Todos tiveram 1h15 para expor um pouco do seu plano de governo e as eventuais dúvidas apresentadas pelos nossos espectadores e seguidores. Nós estamos chegando ao fim do 7º dia da sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Essa sabatina é uma produção da GT Produções, em parceria com a Estratégia, palestras e treinamentos e com o Porto Alegre 24 horas. Hoje nós tivemos o candidato Gustavo Paim, do PP, que esclareceu algumas questões do seu plano de governo e algumas dúvidas, né, dos nossos espectadores e seguidores. Nós agradecemos a audiência, as interações. Obrigada, professor, pelas entrevistas. Obrigado, candidato, pelas suas respostas, por ter participado. E amanhã nós teremos a candidata Juliana Brizola, do PDT. E na quinta, dia 29 de outubro, Sebastião Melo, do PMDB. Na sexta, dia 30 de outubro, João Derli, do Republicanos. E na terça, dia 3 de novembro, José Fortunati, do PTB. Na quarta, dia 4 de novembro, Júlio Flores, do PSTU. E na quinta e último dia de sabatina, o atual prefeito, dia 5 de novembro, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Nós agradecemos mais uma vez a audiência e esperamos vocês. Até amanhã.